Alô Brasil, meu Brasil varonil, estamos começando mais um VoxCast e dessa vez estaremos com um convidado muito especial que eu vou apresentar depois da vinheta, beleza? Então, roda a vinheta! Estamos de volta, começando o nosso VoxCast, dessa vez com o candidato a vereador, meu amigo Eduardo Miranda. Boa tarde, Eduardo Miranda. Bom dia, Eduardo Miranda. Boa noite, Eduardo Miranda. Sabe que a gente tá na internet, então não tem dia, não tem hora, né? Um bom dia, tarde e noite para todos. Meu caro amigo Nil Santos, que eu conheço há bastante tempo e sei do seu trabalho, sua desenvoltura em relação ao desempenho na vida de jornalista e de comunicador. Né? O VoxCast, De Olho na Política, é um programa que tem se afirmado, né, no meio jornalístico em relação à divulgação do tema político que está tão efervescente agora nesta quadra que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Doutor Eduardo Miranda é oncologista, né? Muito cirurgião. Famoso aqui em Recife, cirurgião, e há muito tempo já vem se preocupando com a política, e não é de hoje que ele está envolvido nesse processo, e agora como candidato pelo Partido Novo, não é isso? Partido Novo. Eu conheci em algumas viagens, conheci lá em Garanhuns, né? Onde nós fizemos uma palestra lá no colégio. Qual foi aquele colégio, doutor? 15 de novembro. 15 de novembro, né? É. E nós fizemos uma palestra lá, entre outros palestrantes também, que estava inclusive o Coronel Feitosa, o deputado federal... Coronel Meira. Tava Coronel Meira, e tinha um outro lá, o pastor Eurico, né? Pastor Eurico, Pastor Eurico também estava. Então a gente fez essa palestra lá, e o doutor Eduardo Miranda foi um dos que fomentou todo aquele processo. E a gente se afinou aqui em Recife. Ele tem a sua clínica, né, que fica ali no Espinheiro, né, doutor? Exatamente. E clínica agora o senhor está nessa empreitada com o número 30130 pelo Partido Novo. O que levou essa mudança para o Partido Novo? Acho que o Partido Novo é o partido que vai prosperar com as pautas conservadoras, porque é o que a gente está vendo, né? Na verdade, o Partido Novo é um partido conservador, né? É um partido de centro-direita, é um partido que tem poucos deputados, apenas 3 deputados, um senador e um governador, que é de Minas Gerais, Romeu Zema, mas os deputados são muito atuantes, como Marcel Van Hatten, por exemplo, né? Ricardo Salles, Eduardo Girão, que é o senador, e um que eu considero que é deputado, que inclusive fez um vídeo promovendo a nossa campanha a vereador pelo Recife, que é o Deltan Dallagnol, né? Que é um jurista muito conhecido, né? Que foi injustiçado, acho que foi talvez no meu conhecimento, a maior injustiça política que foi feita e jurídica contra uma pessoa que teve 240 mil votos para deputado federal pelo estado do Paraná, o deputado mais votado no Paraná. Primeiro colocado, né? E foi uma ação flagrantemente injusta, ilegal, que não considerou, que ele não foi sequer, na primeira instância da Justiça Eleitoral, ele não foi sequer pronunciado, né? Na primeira instância, ele foi inocentado, foi arquivado o processo. Então, o Partido Novo tem essa densidade, sabe? Ele tem poucos representantes, mas tem uma densidade muito grande. E, por exemplo, recentemente, há 15 dias atrás, um pouco menos, o Partido Novo entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, não é? Em relação a uma série de pautas ligadas às interdições que estão sendo feitas, e isso deu mais uma vez um protagonismo ao partido, né? Então eu estou me sentindo muito bem no Partido Novo. Estive recentemente em Brasília, na sede do Partido Novo, que é na Câmara dos Deputados, no anexo 4. É um partido bem estruturado, é um partido que tem um programa para a cidade do Recife e para as 12 cidades do interior de Pernambuco, onde ele tem candidato a prefeito. Esse programa para o Recife foi feito pelo Instituto Libertas, que é uma fundação
do Partido Novo, que fez esse estudo de 149 páginas, que eu li atentamente 2 vezes, que é um diagnóstico perfeito da situação do Recife em todos os setores. Além disso, o Partido Novo tem uma estrutura administrativa, contábil, jurídica, sabe, física, de apoio aos candidatos, que eu realmente nunca vi em nenhum partido que eu tenha, por onde eu tenha passado. Eu estive no Partido Liberal, do PL, fui candidato a deputado em 2022, nós estamos desde 2013 nessa trilha conservadora bastante intensa, não é? Ligada aos movimentos conservadores do Brasil, de Pernambuco, de Garanhuns, de Recife. E por uma questão de conveniência partidária, não é? Eu fui indicado por pessoas, inclusive do Partido Liberal, do PL, deputados do PL, para o Partido Novo, como alternativa que a gente tivesse a possibilidade de uma viabilidade eleitoral maior, né? No Partido Novo. Hoje o presidente do Partido Novo é o Técio Telles, que é candidato a prefeito. Técio Telles é uma pessoa muito habilitada, é um deputado, foi diretor do Ministério da Educação na gestão Mendonça Filho, teve muito destaque nessa fase, foi chefe de gabinete de Priscila Krause, foi secretário de Estado em Pernambuco, apesar de jovem, mas ele é uma pessoa muito atuante, foi ele que estruturou o partido em Pernambuco e estruturou a chapa de vereadores, que tem 38 pessoas, acredito, muito bem situadas, né, em relação às perspectivas eleitorais. Inclusive, Técio Telles, você prometeu para mim que viria aqui no nosso Voxcast fazer o De Olho na Política, né? Eu até conversei certamente com o nosso amigo que eu conheci através de você, o Wendel, né? O Wendel também aqui, candidato, que é o candidato mais jovem, né? Pelo Partido Novo também. É o candidato muito a vereador promissor. Mais jovem. Ele tá com 18 anos, né? Agora, 18 anos, fez agora. Fez agora, né? Então. E ele esteve aqui e disse, não, eu vou fazer o possível para conversar com o doutor Eduardo Miranda e também conversar com o pessoal do partido para trazer o Técio Telles nesse mês de setembro e fazer a entrevista com ele aqui para a gente colaborar aí, de repente, com essas novas ideias do Partido Novo. Eu me comprometo a falar com ele para ele vir aqui. Ele tem uma pauta, você imagina, né? Pro candidato majoritário, muita coisa, mas ele virá aqui, eu vou falar com ele, sem dúvida. Certo. Beleza. Agora, vamos lá. Essa câmera aqui, doutor Eduardo, eu costumo dizer o seguinte, que essa câmera que você está falando é a câmera da verdade. Né? Você lembra de Clodovil, né? Grande figura, né? Aí eu resolvi revitalizar essa história de Clodovil, colocando o seguinte, você tem aqui a câmera da verdade. E sempre que eu indagar um assunto, você colabora e se compromete com a câmera da verdade, tá certo? Certo. Então, por que Recife precisa do doutor Eduardo Miranda como vereador do Recife? Bem, na verdade são 2 motivos principais e outros motivos secundários, mas muito importantes também. Os motivos principais, o primeiro deles é que nós há 22 anos temos um instituto chamado CORE, Centro de Oncologia do Recife, lá na Clínica União, que é uma clínica nossa, que existe há 32 anos. E esse instituto, nesses 22 anos, ele fez trabalhos intensivos, permanentes, contínuos, na educação para a prevenção do câncer, na educação para a prevenção de doenças em geral e para uma vida saudável. Então, nós temos um sistema que conta com 20 médicos, oncologistas das diversas especialidades e com enfermeira, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta que participam do processo educativo, não só na área de tumores malignos, mas na área de doenças em geral. Então nós temos podcast, nós temos sites, nós temos lives e viemos trazendo esse trabalho, dando aulas em colégio, escolas públicas e privadas, em faculdades, em clubes de serviço, em igrejas evangélicas e católicas, e esse trabalho é um trabalho muito sedimentado. Então, as pessoas do Partido Novo, quando nós discutimos isso, sobre a motivação da nossa candidatura, acharam que a gente poderia, com o mandato de vereador e com a estrutura de um gabinete de assessoria, expandir muito esse trabalho do Instituto CORE que já existe. Não é? Se a gente chegar a 5 mil pessoas, a gente chegar a 50 mil, a 100 mil pessoas, né? Entre outras coisas,
eu escrevo cordéis, né? Eu sou escritor, nós temos alguns livros publicados de vários assuntos. Sou da Academia de Letras de Garanhuns, com muita honra. Então eu escrevo cordéis, e os cordéis sobre temas de prevenção de tumores malignos, de mama. Nesse caso aqui eu escrevi um cordel sobre câncer de pele. Câncer de mama, câncer de pele, de útero, de próstata. E a gente distribui esses cordéis. E esse conteúdo dos cordéis é colocado no canal do YouTube, que a gente tem Conexão Saúde, o nome do canal. Conexão Saúde Unionco, que ele faz uma animação do texto que tem aqui sob a forma de desenho animado. Isso é uma motivação forte para a gente ser candidato. A segunda motivação na área da saúde é que nós conhecemos em abril o programa chamado Saúde Inteligente Digital do Estado de São Paulo, não é? E esse programa foi intensamente estudado por mim. Eu estive vendo a aplicação prática desse programa, que consiste na otimização da assistência médica e de saúde em geral na chamada atenção primária, que é justamente a competência da Prefeitura do Recife e das outras cidades, né? Esse programa é revolucionário. Ele, com um custo muito baixo e rapidamente, ele usa aplicativos para marcação de consulta, usa consultas de especialistas em convênio com faculdades de medicina e hospitais universitários. Eu falei ontem com a diretora da Faculdade de Ciências Médicas sobre isso. É perfeitamente possível fazer um convênio da prefeitura em que a pessoa vai ficar no posto de saúde, com o médico do posto de saúde, fazendo uma consulta de endocrinologia com o endocrinologista do hospital universitário, com o reumatologista, com o hematologista, que são as especialidades que têm poucos profissionais. Então isso é uma coisa perfeitamente possível. Também nesse mesmo programa, utilizar a inteligência artificial para análise dos exames de imagem. É uma coisa extraordinária, já existe em Recife, no serviço privado, perfeitamente aplicável. Então esses dois tópicos são muito importantes, mas nós pensamos também nas outras coisas relacionadas com os dois maiores problemas de Recife, depois da educação. O problema da saúde é o problema que a gente vê, Nil. Eu tenho andado muito, andei em Três Carneiros, Santo Amaro, Avenida Sul, no Coque, em muitas comunidades aqui, e a queixa permanente, frequente, predominante é o problema da saúde. Sim. É a ineficiência do posto de saúde, a ausência de dentista, não tem como fazer exame, muito menos cirurgia. Então esse é o problema número 1. Acho que sem a solução desse problema, você vai ficar sem a condição de tratar do restante, que também é importante, mas não tanto como a saúde. Se você perguntar a 100 pessoas em qualquer comunidade do Recife qual o problema maior que tem ali, ela vai dizer, é o posto de saúde. É o posto de saúde. Isso se repete. E somado a um problema sério que eu constatei, que eu já sabia que existia, mas que eu estou impressionado com o número de crianças e jovens autistas. Isso. Ou portadores de distúrbios da atenção que não tem nenhum tipo de assistência. Nem na escola, nem fora da escola, muito menos no posto de saúde, nem de fonoaudiologia, nem de fisioterapia, nem de psicologia, muito menos de neuropsiquiatria, que é o que cuida o neurologista pediátrico. Então há dificuldades imensas, e isso tem uma solução através da saúde inteligente. A saúde inteligente no estado de São Paulo tornou a assistência básica tendo resolução completa dos casos de 30% de todos os pacientes que procuram assistência primária, os postos de saúde, tinham solução dos seus casos, passou para 65% em 5 meses que ele está instalado. Então é uma coisa revolucionária, a gente pode perfeitamente e rapidamente implantar isso na saúde básica, atenção básica da cidade do Recife. A gente vê que pela sua profissão, pela sua atuação, a área de saúde é a prioridade, né? Mas você vai se dedicar exclusivamente nesse aspecto para a parte da saúde? Ou você tem alguma ideia em termos de infraestrutura também? Porque, querendo ou não, a infraestrutura ela afeta também a saúde, né? Com o sistema de esgoto, a questão das chuvas. Porque sempre que tem problemas de chuvas na região, tem alagamentos, tem entupimentos daquilo, né? E trazendo, logicamente, doenças. E aí é onde
os hospitais, os ambulatórios, os postos de saúde ficam tudo lotados, né? Então tem alguma ideia a respeito disso? A gente sabe que o vereador, a função principal do vereador é fazer fiscalização das ações do prefeito. Mas isso nada impede de que ele também apresente ideias para que a prefeitura possa absorver. Sendo o prefeito, vamos dizer, um prefeito, se o Teles, que é candidato a prefeito, conseguir a eleição, ficaria bem mais fácil. Mas aí quando o vereador tem uma oposição a um partidário, ao prefeito, tem essa dificuldade, como é que você vai enfrentar isso? Então, veja só, quando a gente analisou os problemas de Recife, inclusive a partir desse estudo da Fundação, do Instituto Libertas, da Fundação Libertas, o problema mais assim gritante de Recife é o problema da violência, né? Violência é a terceira cidade, Recife é a terceira cidade do Nordeste com maior violência, tem 35 assassinatos a cada 100 mil habitantes, tem o Instituto de Transparência, né, que fez esse estudo, tem cerca de 5 tiroteios por dia. Eu entrei em 3 tiroteios involuntariamente, passivamente, né? Por incrível que pareça, aqui no entorno aqui da Ilha do Leite. Então a violência é uma coisa terrível, né? A gente vai em todas as comunidades que eu fui, essa marca da violência era muito forte, e existe uma proposta objetiva baseada no programa do Partido Novo, que é a Guarda Municipal Armada e Treinada, está lá no programa. A Guarda Municipal Armada e Treinada e a Academia de Polícia de Guarda Municipal. Ou seja, uma academia, como tem a Academia de Polícia Civil, como tem a Academia de Polícia Militar, para treinar o guarda civil, artes marciais, lutas de defesa, técnica de tiro, etc., para torná-lo habilitado a portar uma arma, tanto fisicamente como psicologicamente, mentalmente. Porque se você vê todas as cidades grandes do mundo, no exterior, nos Estados Unidos, as polícias das cidades são municipais. Uhum. Na cidade de Nova York, na cidade de Washington, na França, em Paris. São municipais. Né? As polícias são municipais porque elas têm que conhecer as pessoas. E a polícia militar tem um papel importantíssimo, mas seria nos grandes crimes, né? No tráfico de drogas, né? Nas quadrilhas, nas organizações criminosas, né? Na fiscalização das estradas, né? Aí é outro setor. A Guarda Municipal tem que estar aparelhada. Recife tem um número que eu acho ridículo de guardas municipais, e esses guardas municipais ficam impotentes, né? Porque a gente convive com um ambiente de drogas, de criminalidade, que as pessoas têm que usar arma, né? Muitas vezes para defender a sua própria vida, defender a vida dos outros, o patrimônio e tudo isso. Então, essa Guarda Municipal Armada também tem 2 fatores que são fundamentais para a segurança, que é a iluminação de LED, né, adequada das ruas. Porque o que é que já se observou? Você faz um mapeamento das ruas onde existe maior incidência de violência, de criminalidade, de roubos, de assaltos, e nessas ruas você faz a instalação de lâmpadas de LED, não é? E essas lâmpadas e a iluminação bem feita inibe a ação do criminoso, né? E um terceiro fator também importante que está lá no programa, eu coloquei aqui inclusive na minha lista, é o reconhecimento facial. Tem uma pequena amostra de reconhecimento facial no Recife Antigo. Eu conversei com pessoas no Recife Antigo, pessoas que trabalham ali, guardadores de carro, comerciantes, pequenos comerciantes, e perguntei a eles: olha, realmente diminuiu o índice de assalto, de crime, por causa das câmeras. Os criminosos sabem que tem câmera com reconhecimento facial e que ele vai ser reconhecido e vai ser preso, né? Ou pelo menos vai sofrer um processo. Então isso é uma coisa que funciona na prática, né? Então seria estender para aquelas áreas mapeadas de violência, a gente estender o uso da câmera com reconhecimento facial. Sobre o saneamento que você falou, eu trabalhei 42 anos no SUS, como médico do Hospital Getúlio Vargas, pouco tempo do Agamenon Magalhães, mas principalmente do Oswaldo Cruz, do Centro de Oncologia. Então a gente conhece bem qual é a realidade do SUS e a gente conversa com as pessoas, né? Conversei durante todos esses anos com as pessoas para saber quais são as demandas. Então, quando a gente estava na faculdade, a gente ouvia que cada R$1 que você gastasse em saneamento básico, sim, você
economizaria R$ 10 para o tratamento de doenças. Exato. Né? Se você for, por exemplo, em Santa Amaro, num trecho chamado Apolo, que é um trecho do Santa Terezinha, que o Santa Amaro tem vários setores, sabe? Mas no trecho chamado Apolo, lá tem um esgoto a céu aberto, correndo o tempo todo. E é uma área grande, entendeu? Se você for no Três Carneiros, também existe esgoto a céu aberto. E a gente não entende porque aqui em Recife tem 50% da sua área saneada apenas, não é? Se existe o marco regulatório, não é? Do saneamento, que já foi aprovado pelo Congresso, e você pode fazer parcerias públicos-privadas e investir no saneamento e resolver o problema do saneamento. Se você for uma das comunidades mais carentes que tem na cidade do Recife, que é ali na Avenida Sul, numa entrada que foi, na verdade, uma invasão de muitos anos, há mais de 10 anos, na área do trem, né? Na área do trem que passava ali, não existe nenhum saneamento e é um esgoto correndo a céu aberto. E as crianças passando por cima do esgoto, né? Muitas vezes descalço e tudo isso. Então não tem a menor justificativa você não ter, porque esses recursos que vêm do marco regulatório do saneamento básico, né? Que foi votado há uns 2 anos no Congresso, permitiriam tranquilamente você conseguir fazer esse trabalho e você minorar essa questão. Isso. Então realmente é importante ter essa fiscalização, um acompanhamento. A gente sabe que o Recife de anos para cá, né? Muita gente tem saudades do Recife dos anos 80, dos anos 70, né? O que aconteceu com o Recife nessa área central? Que houve essa grande quantidade de pessoas desabrigadas, são pessoas que não têm onde morar, moram na rua, né? Mas que existe um certo assistencialismo, tentam tirar esse pessoal sai e depois volta. Né? Como é que funciona esse comportamento? O que é que você pensa de repente sobre essa também? O pessoal defeca na rua, né? Faz xixi também na rua e você tem um centro da cidade, uma situação deprimente e preocupante, né? Exato. Tem um estudo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foi publicado no início desse ano, que mostrou que existem 1.800 moradores de rua no centro, né? Nos bairros, por incrível que pareça, os lugares que tem mais moradores de rua são o centro do Recife, principalmente ali a Rua Imperial, né? A Rua do Imperador, melhor dizendo. Rua do Imperador. A Rua do Imperador, ali de lado do Tribunal de Justiça, e Boa Viagem, onde tem o maior acúmulo de moradores de rua. Então, o que é que eles verificaram nesse estudo? Que 40% dessas pessoas eram usuários de drogas, 30 pessoas eram deficientes físicos de alguma natureza e 45% eram analfabetos. Isso foi um estudo da universidade que já é um norte para você resolver. Então, numa cidade que tem a população que Recife tem, eu acho que você controlar 1.800 pessoas não é uma coisa complexa. É uma coisa complexa, mas totalmente possível de solução. Quem melhor fez assim, ações práticas para o controle do morador de rua, do meu conhecimento, foi o Instituto Arca, que foi inclusive contratado por Pablo Marçal, né? O chefe do Instituto Arca, que tem esse projeto para tratar o morador de rua. Pablo Marçal, que é candidato em São Paulo? Ele contratou Felipe Sabará. É a pessoa que criou esse modelo da Arca, que é de abordagem do morador de rua. E também o Kim Kataguiri, quando era candidato a prefeito de São Paulo, ele fez um estudo interessante e ele viu que 70% das pessoas que você tirava da rua, elas voltavam para a rua. Isso. Por quê? Porque a pessoa não se submete ao horário do abrigo, certo? Ele está acostumado a se acordar 9 da manhã e dormir 2 da manhã, 3. Aí ele chega no abrigo, tem hora para acordar, tem hora para levantar, para dormir, certo? Mais ou menos uns 30% dessas pessoas têm cães de estimação, cachorro. Aí ele não podia entrar no abrigo com um cachorro, porque não deixavam. Aí ele disse, sem meu cachorro eu não vou. Outra coisa é que nos abrigos não tinha armário para a pessoa guardar suas coisas. Ele deixava as coisas, os outros levavam, roubavam e tudo isso. Ele analisou tudo isso, né? Mas aí nesse interessante que eu achei voltando pro Arca, né? Que é o Felipe Sabará que fez isso. A média
de abordagens que ele tinha para ir no morador de rua, era 7 abordagens para poder ele conseguir convencer a pessoa a ir para o abrigo, certo? Tinha que ver, e você tem que entender qual é a necessidade da pessoa, quais são os hábitos da pessoa. Se ele usuário de droga, você encaminhar para o CRAS para fazer um tratamento, um acompanhamento, né? Então é uma questão complexa, é uma questão policial, médica, social, né? Mas é perfeitamente possível, com a estrutura que a prefeitura tem, de assistente social, sabe, de pessoas cuidadoras dessas. É perfeitamente possível você diminuir sensivelmente isso, porque você imagina, fere os olhos de todos nós, você chegar na Rua do Imperador, em qualquer lugar, como eu vi lá, eu fui na Rua do Imperador, numa noite de segunda-feira, às 7 horas, tinha 43 pessoas na rua, e tinha um menino de berço, tinha um berço com um menino. Aí eu fui falar com outra moça com um menino bem pequenininho, eu fui falar com eles, conversar e tudo. Aí tem pessoas ali que não moram na rua, mas vão ali pegar comida, mas fica se acumulando, como é muito tarde, não volta. Mas cada situação daquela pode ser tratada com algum tipo de ajuda que você possa minorar aquele fluxo de pessoas e tirar que aquilo ali como digamos, se eu fosse filósofo, né, estudioso, acadêmico, isso é um desastre civilizatório, né? Você tem uma pessoa na rua passando fome ali sem nenhum tipo de condição de viver. Aproveitando essa deixa do que você acabou de falar, a gente costuma ouvir de autoridades, políticos que já estão no poder e que são da ala mais esquerdista, né? Dizer o seguinte, que isso aí é fruto de um capitalismo, né, cruel. Ou seria falta de administração e empenho, como você diz, de fluxo, porque isso é uma constante. A população, ela é dinâmica, ela cresce, ela paralisa, ela diminui, depois volta a crescer. Nós vemos aí, por exemplo, o Canadá com incentivo para poder as pessoas irem para lá, porque a população parou de crescer. Aí tem que receber imigrantes para poder dar um fluxo na renovação, porque senão a população envelhece e não renova. Isso também está começando a acontecer em países da Europa, se eu não me engano, não estou lembrado, mas... Itália. Na Itália, não é isso? Na Itália. Está havendo esse problema também. Várias cidades da Itália. Então, isso acontece. Já nos países sul-americanos, o processo é o contrário, é uma superpopulação. Então, quando você tem uma superpopulação, existe problemas de desemprego, e aí desemprego gera o quê? Gera miséria, violência. E, quer dizer, isso é culpa do capitalismo, ou é simplesmente ideologia política querendo implantar o socialismo? Não, existem pessoas e grupos e correntes políticas poderosas que têm intenção de que a pobreza persista, continua, que as carências não se desfaçam, que a educação continue precária, porque aí as pessoas... Eu já ouvi de uma política uma vez que eu fui dizer, mas ela é pedagoga, mas você não vai fazer um esforço. Ela era esposa de um prefeito de uma cidade do interior de Pernambuco. Você não vai fazer um esforço para melhorar a escola? Ela disse, eu não quero cobra para me morder. Eu pude entender, conversando com ela, que ela estava querendo dizer que as pessoas tinham que ficar realmente ignorantes, entendeu? Para poder não ter nenhum senso crítico, não poder debater ou criticar ou questionar as ações da prefeitura, entendeu? E isso é uma coisa muito triste, né? Agora, veja só, o que gera dignidade é o emprego, e quem gera o emprego é o capitalismo, é a empresa, é o empresário que arrisca, que investe, gera o emprego e faz as coisas acontecerem, né? Então o Recife tem a terceira maior taxa de desemprego das capitais do Nordeste, né? E aqui nós vivemos uma situação muito difícil, né? Temos a metade da população morando em favelas. 1.500.000 habitantes, né, somente na cidade do Recife, sem falar na região metropolitana, que tem 12 cidades, mas a metade dessas pessoas, 700.000, moram em favelas. Existe um ambiente ali chamado Ayrton Senna e outro ambiente ali perto do Tribunal de Justiça, não é?
Roque Santeiro 1 e 2, que é uma coisa ao lado da Avenida Sul, que tem essa comunidade lá, na entrada da Avenida Sul, né, no trajeto do trilho, são coisas realmente inacreditáveis. Você vê como é que as pessoas estão vivendo numa situação totalmente subhumana, né? E aproveitando também que sua especialidade é especialidade na saúde, o senhor é médico, cirurgião, conhece a vivência dentro de hospitais. Como é que o senhor enxerga essa situação da política de alívio para essas questões do usuário de drogas? Não, tem duas correntes, né, que abordam as drogas. Duas correntes, assim, digamos, técnicas, médicas, né, e políticas, né. Uma é do controle de danos, o que inclusive a Haddad implantou lá em São Paulo, foi um desastre, né? Que é você deixar, tem até uma bolsa crack, né, lá. É você pegar o sujeito, deixá-lo à vontade usando drogas e tratar as consequências de quando ele estiver exausto já tiver doente, sem comer, desidratado, depauperado, desnutrido. Aí você vai tratá-lo, interná-lo no lugar e tratar. E existe o outro lado, que é usado em São Paulo, em Minas Gerais, em muitos estados, que é a tolerância zero, certo? É o controle absoluto, a proibição da droga, e se a pessoa for usuária de droga dentro das questões da lei, que existe essa polêmica das 6 gramas, que é uma coisa que isso é exclusivamente voltado para maconha, né? Uhum. Mas existe uma polêmica a respeito desses detalhes legais, né? Mas se a pessoa estiver inserida dentro de um contexto de crime, você punir essa pessoa, prender, processar e tudo isso. Então, a tolerância é zero, porque você tratar essa... Eu conversei com muitas pessoas que lidam com usuário de drogas há muitos anos, e todos os que eu falei, eles foram contra esse controle de dano, sabe? Sempre a tolerância é zero. Porque sabe que a pessoa o dano que se faz. Eu já escrevi um artigo num livro meu em 2014, que saiu um trabalho impressionante sobre as pessoas dizem que maconha não faz mal, maconha é uma coisa inofensiva, é recreativa. Eu não sei como é que pode ser recreativo. Se a pessoa fumar maconha, foi feito um trabalho nos Estados Unidos, na revista Neuroscience. Eu até copiei no livro, no capítulo do livro, esse artigo, e botei lá no capítulo do livro, que era sobre a marcha da maconha. A marcha da maconha. Aí você tem um dano no cérebro da pessoa. Aí ele pegou os americanos, trabalho grande, esse trabalho é clássico, mas tem centenas de trabalhos mostrando isso. Mostrou 2 grupos de jovens, certo? 12 anos. Começaram, um grupo fumava maconha recreativamente e outro grupo não fumava. Aí o que é que ele percebeu quando eles chegaram com 18 anos? O grupo que fumava maconha tinha um dano no cérebro visto pela ressonância funcional. Você faz uma ressonância do cérebro, injeta uma substância para ver a função dos setores do cérebro. Tinha um dano ali físico, né? um dano físico ali, estrutural do cérebro nos que fumaram. E esse grupo aqui que fumou e que tinha um dano comprovado pela ressonância, não é por nenhum teste. Esse grupo aí se viu que ele tinha maior tendência a suicídio, maior tendência a depressão, distúrbios da atenção e tudo isso. Uhum. Então, isso não há o que discutir sobre isso. Cientificamente, você discutir se maconha faz bem ou mal, não se cogita mais disso, né? Agora também tem os estudos sobre o campo medicinal, né? Isso aí, sem dúvida, isso é interessante. Isso aí é um componente da maconha, né? Que não é o componente que excita, né? É o componente que inibe, que é decomposto, né? Você tem dois componentes químicos da maconha. Um deles você decompõe e vai fazer remédios, que uma aplicação que é reconhecida terapêutica, né? Nas crianças pequenas que têm convulsões que não cedem com a tratamento convencional. Aí você usar um componente, né? Aí, às vezes as pessoas confundem, vai plantar em casa, vai fazer. Não, aquilo ali tem que ser industrializado, tem que ser autorizado pela Anvisa, sabe? É uma coisa farmacológica. E claro que tem indicação em algumas situações. Mas tem que esclarecer isso, né? Às vezes a população mistura tudo. É uma questão da desinformação, né? Exatamente. É a questão da desinformação, é um problema sério, mas existem indicações. O neurologista pode indicar fazer um medicamento que é comprado com receita médica, né, que é um componente da maconha
que é utilizado para esse efeito, principalmente nessa situação das convulsões de repetição, né? Agora vamos falar da sua campanha. Como é que está a sua campanha na cidade do Recife? Por onde você tem andado? Como é que você tem sido recepcionado? Alguns problemas que você tem identificado na cidade e é um foco onde você vai atuar primeiramente? O que é que você tem visto aí nessas suas andanças aí da sua campanha? Rapaz, eu já gastei 3 sapatos. Olha, o meu foco principal são os meus pacientes. 19 mil pacientes foram atendidos na clínica. Nós temos contato com esses 19 mil, não obrigatoriamente por mim, mas por outros médicos. E um número muito grande que eu fiz cirurgia desses pacientes. Então esse é o meu primeiro público, né? Nós estamos conversando com essas pessoas, mandando, nós temos um grupo trabalhando conosco, a gente mandando mensagem, vídeo, tem um grupo produzindo vídeos que é sobre cada tema. Este é o grupo principal, tá? O paciente da clínica, o paciente que eu operei, o paciente do Oswaldo Cruz, são pessoas que eu conheço, que têm grande consideração por mim. Porque o médico, quando opera um paciente, quando principalmente ele tem um tumor maligno, né, que é uma doença grave, então gera um vínculo de amizade, de relacionamento com a família, com o paciente muito grande, sabe? Então, eu acho quase impossível eu chegar para um paciente meu e pedir para colaborar com voto assim, ou divulgar o voto, a minha campanha de vereador. Mas tem a questão da confiança, né? Eles têm uma receptividade muito boa. Outro lugar, hoje eu passei 5 horas mais ou menos no Oswaldo Cruz. Eu trabalhei 35 anos no Oswaldo Cruz, no Centro de Oncologia. Então, a maioria dos funcionários me conhece, sabe? E encontrei também muitos alunos lá, e lá tem vários departamentos, né? Tem o Estudo de Ciência Biológica, eu fui professor de anatomia, tem a Faculdade de Ciências Médicas, tudo é dentro do Oswaldo Cruz. E tem os setores do hospital, sabe? Tem a associação lá dos funcionários da UPE, que lá é a Universidade de Pernambuco, que tem 1.200 membros. A Associação dos Docentes tem 700 membros. Então essas pessoas todas, eu hoje falei com o presidente da associação, dos funcionários, né? Vou falar para a semana dos docentes, e essas pessoas normalmente são muito receptivas, sabe? Já conhece a gente, eu passei 25 anos lá, então são minha filha é aluna lá no Oswaldo Cruz, pela UPE, na área de biologia. Pronto, se eu estivesse lá, que me aposentei há 2 anos, ela iria ser minha aluna na anatomia. Anatomia eu ensinava ciências biológicas, odontologia, educação física, medicina e enfermagem. Eram 5 cursos. 500 alunos por dia, por semestre. 500 alunos por semestre eu tinha contato nos diversos cursos. Então, hoje estava lá muitos alunos que eu saí recentemente, né, há pouco tempo. Tem alunos que tiveram aula comigo, ainda estão no curso e me encontraram e aquela coisa toda. Eu até vou mandar um recado aqui para Giovana. Giovana, você já tem seu voto aí, né? Preparado, né? 30, 130. 30, né? 130. Não foi seu professor, mas está lá com toda a equipe do Oswaldo Cruz. Ali né, na UPE. Um curso muito bom, é uma universidade excelente. Eu tenho as melhores lembranças da UPE. E agora vamos polemizar um pouquinho? Para a gente chegar na última etapa? Vamos lá. Vamos polemizar. O que está se falando hoje na internet? Prefeitura de São Paulo, candidato Pablo Marçal, desafiando Datena, desafiando Boulos, desafiando Tabata Amaral, desafiando todos os candidatos. Inclusive tem uma Helena, né, que é a Marina Helena. Marina Helena, que parece que dentro do contexto seria a melhor candidata, a melhor opção para a Prefeitura de São Paulo. Mas que a Marina Helena não está sendo reconhecida, ela está com 4%. Cerca de 4%. Em torno disso. E aí fica de repente aí o nosso apoio para a Marina Helena. Mas parece que o Pablo Marçal está conseguindo quebrar todos os protocolos aí numa campanha para prefeito, onde ele não tem tempo de mídia, ele não tem partido com força, ele não muito tem. Pequeno. A única coisa que ele tem é a independência dele, né? Que ele é um cara totalmente independente. E desafiou os grandões. E está fazendo um barulho que, inclusive, repercussão internacional.
Como é que você está vendo isso? Agora, eu já estou vendo muito atentamente o desempenho do Pablo Marçal. Eu considero duas coisas. Ele é uma pessoa de uma inteligência muito acima da média, muito, tanto que ele é um empresário que tem 29 empresas, né? É uma pessoa que saiu de uma infância muito pobre. A mãe dele era faxineira, o pai era operário, uma coisa dessa, e ele surgiu do esforço dele, né? E ele se tornou um grande empresário. Agora, inclusive muito estudioso, né? Porque estudioso, ele declara que, primeiro, ele se formou em Direito, nunca teve problema com estudo, leu a Bíblia, disse que leu a Bíblia acho que 5 vezes, então ele tem toda a Bíblia na cabeça dele, e ele fez uma declaração muito interessante que eu achei. Ele disse que Jesus Cristo não dividiu o pão. Multiplicou. Multiplicou, exatamente. Quando você parar para pensar, foi exatamente isso que ele fez, né? Jesus Cristo. Ele não dividiu o pão, ele multiplicou o pão. Não tinha essa coisa de dividir, não é? Essa coisa de dividir, ou crescer o bolo para dividir, né? Como dizia o Delfim Neto. Mas veja só, ele é um candidato disruptivo, né? Ele é um candidato que veio e trouxe uma celeuma na campanha. Ele acho que está com 34 pontos. 28% 28%. Agora, que é o número dele. Ele disse que não vai ter segundo turno e ele triturou os outros candidatos e os jornalistas, né, que foram entrevistados, porque ele é um comunicador profissional. Ele é um cara especialista em saber se dirigir às pessoas, em convencer, em usar argumentos. Então eu não vi até agora nenhum jornalista que conseguisse assim vencer a argumentação dele, mesmo porque o jornalista já vem com aquela conversa com os vícios também, né? Ele inclusive já sabe como funciona, aí ele já sabe tudo. Ele sabe como é que faz a interrupção, ele sabe como é que faz o contraponto, ele sabe como faz, ele sabe tudo. Ele é uma pessoa, aquele argumento que muitas vezes o jornalista, eu sou da área de jornalismo. Inclusive vou dizer aqui, eu sou um jornalista de prática, sou formado em administração de empresas, com pós-graduação em publicidade e propaganda, e fiz a comunicação dentro dessa área, né? Eu tenho comunicação neurolinguista, né? Agora, a parte de jornalismo eu adquiri com a prática, trabalhando em rádio. Eu trabalhei na Transamérica, trabalhei na Rádio Recife, trabalhei na Rádio Cidade, trabalhei na Rádio Manchete durante um bom tempo, e fiz na área de comunicação esportiva, e minha carreira toda na área artística. Hoje eu estou me envolvendo com a política, já faz mais ou menos quase 10 anos que eu estou envolvido com a política. Nós estamos em 2024, eu comecei a me envolver praticamente em 2014. Né? Acho que tardiamente, nessa época foi vamos dizer assim, uma frustração quando eu estava na área esportiva, quando o Brasil levou aquele 7-1 da Alemanha, e todo o meu projeto esportivo foi por água abaixo, porque os patrocinadores vazaram do futebol, né? Decepção tremenda. E aí eu fiquei meio que... Eu já estava fazendo trabalhos na internet, com transmissão streaming. Eu sou um dos precursores de rádio web, transmissão pela internet aqui em Recife. Eu acho que eu fui o primeiro a fazer uma rádio web. Eu sempre fui de vanguarda, né? Isso eu fiz em 2007, 2006. 2007 eu montei uma rádio totalmente na internet. Acho que foi a primeira do Nordeste e uma das primeiras do Brasil. Nessa época nem a Jovem Pan tinha transmissão por streaming. Mas eu já fazia a Veneza Rock, que hoje é um grupo no WhatsApp de aficionados pelo rock. É um tipo de música que eu gosto muito, tá ali. Alguns exemplares ali de rock and roll. Tem um Motorhead ali, tem um filme ali, Jornada da Estrela, que eu sou fã também. Os livros que eu leio ali, né? E a parte artística, tem uma foto minha ali com Jorge de Altinho, né? Você lembra lá? Jorge de Altinho no auge ali, foi o sucesso daquele disco Energia, né? Com aquele disco, foi eu que divulguei esse disco, né? Trabalhei com Luiz Gonzaga, então eu tinha essa vertente. E aí hoje veio que no meio jornalístico, a gente vê que Pablo Marçal, ele já sabe a técnica, que o jornalista tem a mania de fazer perguntas afirmativas. É uma pergunta? Ele constrói a frase. E eu vejo isso inclusive no Jornal Nacional, principalmente o pessoal da Rede Globo. Eles fazem a pergunta e já afirmando que você está fazendo tal coisa, ou falou isso,
ou aquilo, e ele a pessoa normalmente afirma, não presta atenção, é uma pergunta afirmativa. E se você responder de forma isenta, você está concordando com a afirmação dele. E aí eles usam isso contra você. Então Pablo Marçal já detectou isso. Quando ele diz, não, você está dizendo que eu falei, eu não falei. Eu citei alguma coisa, mas não afirmei que era um pensamento meu. E você está dizendo que é como se fosse um pensamento meu. Você tem que refazer a pergunta. Então ele já faz e o pessoal fica com cuidados especiais antes de começar a perguntar as coisas para ele, porque ele pode fazer esse rebate. Então o que a gente vê? Uma situação disruptiva. E a última afirmação que eu vi dele foi com relação às pretensões que ele poderia ter após ganhar a prefeitura de São Paulo. Ele poderia se candidatar à presidência da República. Já estão levando, né? Talvez seria até para o governo de São Paulo. Isso é para tentar fazer ele de Dória, né? O trampolim, né? Exatamente. Mas isso já é para minar a candidatura, né? Minar não, você só quer ser cara. candidato para quando for prefeito, vai se candidatar a Mas aí ele respondeu de uma forma mais polêmica ainda. Aí onde ele aproveita aquilo que pode ser negativo para ele e ele já reverte essa situação. Ele diz, não, eu serei candidato à presidência da República caso o atual presidente Lula venha morrer. Aí isso já causou uma polêmica, né? Ele disse, mas por quê? Só com a morte de Lula? Aí, não, porque se for em 2026, acredito que Lula não será não será batido, mesmo que Bolsonaro possa se reabilitar. Aí já causou essa polêmica toda e ele está sendo falado mais uma vez. E é exatamente isso que ele faz, né? Ele cria uma narrativa polêmica para que as pessoas mantenham o nome dele na fala, assim como nós estamos fazendo aqui agora. Agora as redes dele estão efetivamente bloqueadas agora. Mas aí mesmo bloqueando as redes dele, ele usa isso em favor dele. Mas ele disse que ele caiu 2 pontos, né, em relação ao que estava quando as redes, né, para ele estar sem poder alimentar. E as redes estão bloqueadas, é um absurdo, né? Não tem nada a ver. Foi falado, inclusive, que as campanhas digitais, você tem o seu marketing, né? Dentro da lei em que você pode fazer sua campanha, você deve utilizar seu mecanismo de propaganda eleitoral. Você tá, afinal de contas, é para isso que vocês recebem a ajuda do partido, né? Para poder fazer a sua campanha. Agora, ele está sendo acusado de que ele paga para essas pessoas fazer as postagens para ele dos recortes. E ele teria uma rede nacional fazendo isso para ele. E ele disse que não, isso é voluntário. E que ele tem só 3 pessoas que trabalham para ele, são 3 garotos, que ficam escolhendo, caçando as melhores recortes. E como ele vai fazer essa multiplicação, aí cabe às pessoas que fazem, porque muita gente usa os recortes de Pablo Marçal para ganhar audiência no canal. E, logicamente, aumentando as visualizações de seus recortes próprios, né? A pessoa já recebe em si um aumento no seu canal, uma recompensa do próprio YouTube ou qualquer outro que possa recompensar, porque gera audiência. E eu não sei o que é, mas ultimamente, né, as brigas, as confusões e as polêmicas dão audiência. E nós estamos vendo isso, inclusive, nos Estados Unidos, né? Agora com a desistência de Biden. O que o Trump falou da Kamala Harris realmente é impublicável, a gente não pode nem falar aqui, né? E ontem eu vi que o próprio Vladimir Putin, né, ironicamente, disse que era a favor se eu fosse americano, votaria na Kamala Harris. É claro, né? Ela tem uma identidade com a esquerda clara, né? Evidente, histórica, sempre foi. Sim, mas ele falou sério? Falou, eu vi na CNN o texto dele falando. Não falou que votaria, ele falou que apoiaria a Kamala Harris se fosse americano. Talvez seja menos perigoso para ele, né? Agora isso para ela foi muito ruim, né? Nos Estados Unidos. Foi ruim. Para ela, um apoio desse. Mas, doutor Eduardo, vamos encerrar vamos fazer a nossa última parte. Eu vou colocar aqui. Eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui. Pra gente encerrar. Essas questões que a gente estava até conversando aqui, as questões ideológicas estão bastante destacadas nos últimos anos, né? Ser de direita, ser de esquerda, muita gente ainda não sabe como identificar
e assim se posicionar diante do seu próprio voto. O senhor se posiciona como? Eu me posiciono como centro-direita. Para mim não existe a extrema-direita, porque não existe a extrema-esquerda, pelo menos na imprensa, né? Eu nunca ouvi falar extrema-esquerda, só ouvi falar extrema-direita. Então, eu sou um conservador, eu tenho essa linha desde 2013. Eu trabalhei intensamente de 2013 até 2016, quando foi o impeachment de Dilma, né? Eu tinha um jornal que era cultural inicialmente e depois se tornou um jornal político de oposição ao governo Dilma, ao do governo Lula, chamado A Palavra, de Garanhuns, né? Era editado lá. Depois, em 2014, eu publiquei um livro que era um livro político de crônicas, que era um livro de direita, um livro contra a esquerda brasileira, até que houve o impeachment, né? E houve essa transformação, e eu continuei sempre participei ativamente de todos os movimentos de direita, de todas as ações, todas as manifestações de direita que aconteceram em Recife, em Garanhuns. Eu estava presente, inclusive vou estar lá no sábado, até convocar as pessoas no sábado de manhã, não é? Que vai ser um marco, né, em relação às questões que a gente precisa ter da liberdade de expressão, né, de comunicação, dos meios de comunicação, que a gente não pode, de maneira nenhuma, que já foi longe demais isso aí, sabe? Essa polarização eu acho que é irreversível, sabe? Não vai mais deixar de ter, porque ela contamina tudo, né, e é muito... Mas essa polarização não é de agora, ela já existe há muito tempo. O problema é que o brasileiro não conhecia. E não é só brasileira, né? Ela existe na França, existe no mundo inteiro. Principalmente no mundo ocidental. Hoje o Trump e a Kamala Harris estão praticamente meio a meio, né? Bate o mesmo percentual, 50-50 para os dois. Então eu sou uma pessoa conservadora, fui do partido PL e sempre me identifiquei com todas as pautas da direita, né? Eu acredito que o senhor, pela sua profissão, também já deva ter dado uma excursão pela Europa. Sim. E conhece bem aquela região ali da França, Alemanha, né? Isso. E recentemente eu vi que o primeiro-ministro que foi indicado lá para a França foi um de centro-direita. Não, de direita. Né? Mas dizem que o Macron é centro-direita. Você enxerga Macron como centro-direita? Não. Ele é um crítico da direita, sempre se alinhou com os governos de esquerda do mundo inteiro. E ele teve uma situação difícil porque ele perdeu a eleição, né? E aí ele entrou com essa concessão à direita para sobreviver politicamente. Mas na Alemanha foi o gabinete, né? Parlamento de direita, na Holanda, né? E a gente está tendo um fluxo para a direita que acredita que o socialismo não é uma solução para os problemas do mundo. Mas viu os números que foram apresentados nessa indicação dele para o primeiro-ministro da França, que lá, no caso, é parlamentarismo, não é isso? Exato. Então, nas eleições, ele fez uma coligação com o pessoal da esquerda para poder não perder para Marine Le Pen, que é considerada extrema-direita. E que é fortíssima, viu? É, fortíssima. E ela ficou em terceiro lugar. O partido de Macron, com a coligação, conseguiu reverter e sobreviver. Só que quem foram os partidos de esquerda que deram apoio a Macron tinha a promessa de que o primeiro-ministro a ser indicado seria dessa ala. E ele simplesmente não fez, ou seja, não cumpriu. E o pessoal lá tá fulo da vida com ele, né? E ele indicou justamente bom, né? um representante do que ficou do que tinha 8% de que era o partido de direita lá. Porque assim, o partido que eles consideram lá como extrema direita tem 20 e poucos por cento, e o que eles consideram como sendo de direita tinha 8%. E o de esquerda, com a coligação dos pequenos e fazendo a coligação, estava com quase 32%. Aí o Macron vai e pega aquele que é o menorzinho e coloca como primeiro-ministro. E aí o pessoal tá super revoltado. Eu tô comentando isso até para poder se entender um pouco dessa questão que a política hoje no Brasil, em Pernambuco, Nordeste, em qualquer lugar, a leitura é diferente do que era há 10 anos atrás. Não é mais aquela leitura de... Porque o que mais se vê hoje em dia é partido mudando de nome.
né? Determinado nome de um partido se queima no meio político, então ele muda o nome para disfarçar e aí as pessoas já esquecem, né? Por exemplo, PFL. Quem é o PFL hoje? União Brasil. União Brasil. Exatamente. Que é a junção de dois partidos, né? Que era MDB. o MDB, né? Não, MDB não. O PFL e aquele de Bivar, que foi o que... PSL. Né? Se juntaram e formaram união. Recentemente teve uma junção do PTB, que era um partido que foi criado por Getúlio Vargas, era o mais antigo em atuação, junto com Patriotas. E hoje é o PDB, né? PDB, é um negócio assim. Eu não consigo me lembrar da sigla ainda. Né? São 33, né? 33 partidos. São muitas siglas. E quantos partidos, na verdade, de direita o Brasil tem? O Novo. O PL. O PL. Você considera o PL como partido de direita? Olha, em tese não é? Por conta das origens, por conta de Bolsonaro, mas tem muita gente infiltrada aí no PL. Mas as origens do PL é de Valdemar da Costa Neto, é centro. Não, digo as origens do bolsonarismo chamado, é 2018 pra cá, né? 2018 pra cá. Mas 2018 é PSL. Não, mas eu digo... Ele se elegeu pelo PSL. Depois ele entrou no PL. Eu não considero que o PL seja um partido, nem aqui em Pernambuco. De centro. Não, de direita. Não é nem aqui em Pernambuco, né? Não, aqui não. Não, eu acho que ele seja um partido de centro. Digamos que sim. De direita seguramente não, no conjunto, né? No conjunto da obra total não seria totalmente direito. Agora o nome Partido Liberal remete a ser de direita, porque a direita defende o liberalismo econômico. Claro, sem dúvida. Né? Isso não confunde um pouco, não? Confunde. É difícil você identificar quem são as pessoas que são autenticamente de direita, sabe? Porque tem pessoas oportunistas dos dois lados, né? Outro exemplo que eu vou citar aqui é o Partido Republicanos. Porque o Republicanos nos Estados Unidos é de direita. Partido Republicano no Brasil é de direita? Não. Tem só o Mourão, né? O Mourão, que é do Republicano, né? Não sei se ele é do... Não, o próprio Tarcísio, lá de São Paulo, é do Republicanos. Mas existem estados, inclusive aqui em Pernambuco, se eu não me engano, que é liderado inclusive pelo Silvio Costa Filho, né? Que apoia o Lula. Sempre. A vida toda. Então como é que pode... Inclusive ele é ministro de... ministro. É ministro? O próprio Silvio Costa Pai, que foi meu professor de Química, foi meu professor de Química lá no Colégio União. Eu posso dizer, é de esquerda. Então, são dos republicanos. Então, como é que pode, em estados, você ter um republicano que é apoiador da direita e em outros estados o republicano é apoiador da esquerda? Então, sabe, isso bagunça um pouco o entendimento do próprio eleitor brasileiro que fica sem saber quem é quem, afinal de contas, quem é quem. Então, eu vejo que o doutor Eduardo Miranda, no Novo, ele buscou uma identidade mais própria para que pudesse coincidir partido, os estatutos partidários, os trabalhos que o partido está fazendo, o que os candidatos e os que já estão atuando como políticos estão fazendo para que Eduardo Miranda resolvesse se filiar ao partido Novo. E aí eu desejo realmente muita sorte e muita competência. Eu sei que o senhor já tem, né? Obrigado. Isso aí a gente já sabe. E você que está procurando de repente um candidato para poder confiar, eu avalizo aqui que doutor Eduardo Miranda é uma pessoa de extrema confiança. Ele é uma pessoa séria e também não depende de ninguém, não tem rabo preso com ninguém, ele não vai fazer as coisas que ele pretende fazer para fazer favor para ninguém, não. Ele quer fazer porque ele quer ver o estado de Pernambuco melhorar, a cidade do Recife melhorar. Inclusive o senhor é de Garanhuns, né? Sou de Garanhuns, Estamos lá na sexta geração. Mandar um abraço geração. pro pessoal de Garanhuns, né? Aqui na Câmara da Verdade. Garanhuns é uma cidade extraordinária, eu tenho muita ligação. Minha mãe tem 97 anos, mora lá, está aqui esses dias porque fez uma cirurgia, mas é de Garanhuns, sexta geração, desde 1900. Uhum. Eu saí de Garanhuns, mas Garanhuns não saiu de mim, como dizia o poeta.
Quer fazer algum comentário com relação a apoiando alguém em Garanhuns? Certo. Não, em Garanhuns realmente eu estou um tanto desligado da política lá, porque me afastei há bastante tempo, né? Eu passo muito tempo sem ir lá, eu estou mais conectado aqui com a política local, mas eu quero dizer a vocês que eu tenho essa vida de 42 anos como médico e 25 anos como professor, e trabalhando no serviço público durante todo esse tempo e consciente das necessidades e dos reclamos das pessoas, e agora na campanha conhecendo mais ainda, né? Visitando os lugares, conversando, ouvindo das pessoas as coisas extremamente absurdas que acontecem, e a gente tem um caminho e uma maneira de minorar, de diminuir essas deficiências, fazendo as nossas sugestões dentro da nossa experiência para a área da saúde principalmente, mas também para as outras áreas. Então, eu sou candidato a vereador, é o número 30130, e a sua participação na nossa jornada e nessa batalha eleitoral seria muito importante. Eu lhe agradeço muito, eu agradeço a Nil Santos aqui, esse estúdio belíssimo aqui, com uma imagem aqui do Marco Zero muito bonita, e a acolhida que ele sempre deu a mim, com muita atenção, muito desvelo e muita competência dele como jornalista, que eu conheço há tanto tempo. Grande abraço. Doutor Eduardo Miranda, muito obrigado pela sua presença. O nosso podcast do Voxcast, canal Voxcast, você tem que assinar aí. Assina o nosso canal, dá essa ajuda pra gente, vamos crescer, vamos ficar mais fortes aí pra gente poder trazer a voz pernambucana. O nome Voxcast não é à toa que o nome é esse. Inclusive foi sugerido aqui para um dos nossos integrantes aqui, que é esse nosso operador, que é o Zorro. Eu considero ele como o Zorro, né? A gente batizou ele aqui de Zorro, porque ele realmente faz um trabalho muito, muito interessante aqui na infraestrutura, regulando todos os equipamentos. E quando a gente pensou no nome, ele Voxcast, né? Que é o nome da Vox, Rede Vox Produções e Comunicação, que é o nome da nossa empresa, e resolvemos colocar o nome do canal Voxcast, de olho na política. E aí, assina o nosso canal, dá o seu like se você gostou da nossa entrevista, do nosso conteúdo, deixa o like, deixa seu comentário e vamos à luta, porque Pernambuco precisa desenvolver mais comunicação. Nós estamos aí com grandes comunicadores que passaram aí, e eu trabalhei com Luciano Duarte, que era um grande baluarte da área esportiva. Um abraço também para aqueles amigos das gravadoras que vão apoiar também o nosso Voxcast aqui. Inclusive eu vou trazer aqui vocês, vou chamar aqui os grandes amigos das gravadoras para a gente poder fazer um trabalho aqui, um debate sobre a parte artística, local e nacional, e o pessoal do rádio também, que são grandes amigos, locutores. Amigo Kio Ventura, meu amigo Kio Ventura, né? O próprio candidato, hoje não, deputado, né? Hoje deputado, Clayton Collins, trabalhou comigo na Rádio Cidade, né? Era locutor lá da Rádio Cidade. Meu amigo Dr. Ricardo também, que hoje é operário da Rádio Jovem Pan, sou um grande admirador do Dr. Ricardo. E a gente fica por aqui. Próxima edição, vamos tentar trazer o Técio Teles, certo, do Partido Novo, né? E vamos tentar trazer também a Isabel Urquiza, né? De Olinda, que é candidata à Prefeitura de Olinda, do PL, né? Muito forte. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Voxcast com você. Me lembrando, hein? Na próxima pode ser tenhamos a presença da nossa querida Viviane. Você deve ter sentido falta da Viviane Araújo. Mas a gente vai estar junto na próxima semana, talvez com o próprio Técio Teles aqui. Valeu? Um grande abraço. Tchau. You